dado pelo VAR que você tanto ama. Eu odeio esse lixo. Eu sei. Então, se não fosse o VAR, seria 2-0. Você gosta do VAR? Eu às vezes gosto, mas na maioria das vezes desgosto. Não seria porque o juiz deu impedimento em campo. Não, tudo bem, mas é isso que eu estou te falando. Mas o Flamengo jogou para fazer dois gols de diferença. E foi muito melhor. Então é isso. Então vamos... não vamos alardear o trabalho do Vitor. Realmente foi um trabalho razoável. O final da história desse jogo era para o Corinthians ter sido campeão. Dentro do Maracanã do Flamengo. Foi um trabalho bem fraco, bem à altura dos... O razoável... É óbvio que o Vitão ali falou de números às vezes, mas às vezes os números ele pelo menos ilustra alguma coisa. Se eu não me engano, a porcentagem do Vitor Pereira é de 51%. É inferior à do Mancini. Isso é razoável? 51%. Ela é igual do Eu já Silvinho, falei aqui, não é? eu era reprovado, acho que a maioria não era reprovado aqui. Um mérito ele teve. Levou o Corinthians para a Libertadores. Teve um mérito. Mas a folha salarial do Corinthians... Mas levou. A folha salarial do Corinthians é um time que tem muito melhor. Mas levou. Ele foi ok. Levou com folga o Corinthians para a Libertadores. Ele tinha um salário de super estrela, um tratamento de como se ele fosse ele um novo claro Brandão. E ele fez um trabalho ok. Mas você vê, o São Paulo que contratou muito mais jogadores, nem na pré-Libertadores chegou. Foi ridículo. Não, mas isso que eu estou te falando. O São Paulo que contratou muito mais do que o Corinthians, fez 8, 10 contratações. Fez um trabalho pior que do Mano no Inter de Porto Alegre. Então, eu reconheço esse mérito. Reconheço. Esse mérito, mas o único. E assim, o Vitor está querendo colocar o time para jogar, né? Ele está querendo testar os jogadores. Eu entendo por esse lado. Eu entendo por esse lado. Mas assim, o Marinho de lateral esquerdo não dá, né? E assim, os jogadores estão com a cabeça na Supercopa e estão com a cabeça no Mundial. Você não pode exigir que o jogador... O pessoal fica feliz também. É uma questão muito lógica. A gente que vive o futebol sabe disso. O cara não vai botar o pezinho dele no jogo contra o Madureira, com todo respeito ao tricolor suburbano. Ele disse que vai ter que repetir a escalação titular. Vai colocar mais uma vez... Porque, justamente por uma questão ele vai poupar só na quarta-feira da semana que vem. Para poupar só na outra semana. O Abel e vai aí fazer a mesma mesma coisa. Esses caras têm que jogar. Os dois times têm que chegar bem no dia 28 e o Flamengo tem o Mundial depois. O Flamengo tem mais pressa que o Palmeiras. Exatamente. Mas então essas foram as análises aí. Então, independentemente do que acontecesse, ele ia repetir a escalação. Então, mais uma... Mas sabe o que eu não entendo? Mais uma coletiva que ele falou um pouco mais do mesmo. Eu entendo uma coisa, assim, tem coisa que não dá pra gente questionar. Preparo físico, voltou, mas o Flamengo teve. O Flamengo não, o futebol brasileiro teve que não tem há 200 anos, que é um mês inteiro de férias e um mês de pré-temporada por causa da Copa do Mundo. Teve. Aí você tem o seguinte, o Pedro, na coletiva dele, que o Sareta qualificou como sensacional, ele disse, entre outras coisas, assim, olha, o Ayrton Lucas e o Pedro eu tirei porque eu estava meio com medo e tal. Então, vamos lá. Se você tem o Palmeiras dia 28, eu acho mais importante que o Palmeiras a semifinal do Mundial, começo de fevereiro. O Pedro não está 100%. Você faz o quê? Você deixa ele no Rio, no CT do Ninho, treinando o máximo, ou você viaja para Cariacica para jogar 50 minutos? O que tem mais lógico? É uma viagem para o Espírito Santo, que não é longe, mas é uma viagem, um campo ruim, que você não sabe o tempo que você vai jogar. Então, assim, já que não está 100%, então, meu garoto, você vai ficar aqui no Ninho do Urubu, com eunucos te abanando com leque, com não sei o quê, né? Então, assim, a explicação dele é chamar todo mundo de imbecil, né? É tipo falar assim, não, eu tô esperando minha... Assim, ele acha que todo mundo... Mas, esse lado, ele realmente... Ele tirou dele totalmente da reta, né? Se você analisar a coletiva dele. Porque o problema não foi ele... O problema, de repente, foi o preparador físico que forçou mais os jogadores do que deveria, porque os caras estão cansados, sendo que a pré-temporada é exatamente isso. Mas, taticamente, era aquilo que tinha que ser feito. Mas, tecnicamente, ali... Só que o problema não sou eu, os jogadores não correspondiam fisicamente, não aguentaram. A minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Então, mas se ele disse que os jogadores não podem jogar de 3 em 3 dias, e ele disse isso na coletiva, mas os caras estão vindo de 2 meses naquela frase jogar, fisiologicamente, por que colocou? Essa é a questão. É uma viagem. Essa é a questão. Não, ele disse que os jogadores não estão preparados para jogar de 3 em 3 dias com calor. Você perdeu um dia do treino antes. Mas colocou. Bom, já vimos que essa temporada o case e o personagem Vitor Pereira vai ser muito debatido aqui. Mas por hoje o assunto Vitor Pereira acabou. A gente vai para um intervalo para depois falar dos jogos que ainda faltam, tanto do Paulista quanto do Carioca. Sai daí não, que intervalo rapidinho.